Olá, sejam bem-vindos ao canal De Boa na Lei, o nosso podcast que apresenta de uma forma descomplicada o direito, situações do cotidiano. Aqui é advogado solo, juntamente com o Dr. Márcio Rodrigo Pereira, mais conhecido como RP Pereira, R. Pereira, Sempre desculpa, fala RP Pereira, mas tudo bem, é só R Pereira. R. Pereira. Hoje iremos falar um assunto bem rotineiro, bem cotidiano aqui no escritório e na vida das pessoas, que é referente ao dano moral e ao dano material. Tá? Por muitas vezes um é consequência do outro, mas eles não são institutos que são dependentes. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, fazer esse apontamento referente aos institutos. Acho importante, primeiro passo, trazer a diferença entre eles, trazer situações que vão ocorrer o dano moral e o dano material, tá? E demais consequências e ponderações. Tá? O dano moral, vamos começar por ele tem previsão constitucional, artigo 166, 167 da Constituição Federal, e ele vai trazer um contexto geral de situação que vão desencadear a reparação de dano moral. Tá? As demais hipóteses, como vai se ocorrer indenizações, vai muito a questão da análise do judiciário. Tá? Mas, de forma objetiva, o que traz a Constituição quando fala de dano moral? Ele traz que o dano moral ele ocorre quando a, o agente, o cidadão, ele pratica um ato ilícito ou ele faz um abuso de direito. O ato ilícito, a gente traz muita questão de infrações penais de menor potencial, né, Márcio? Uma injúria, uma calúnia, uma difamação, que seria um xingamento, uma ofensa, mais, uma humilhação pública também, seria uma forma mais incisiva de acontecer, que ela vai ser enquadrada como uma situação penal, mas também vai ter repercussão de indenização moral. Tá? A questão de golpes, que tem sido falada muito no estelionato, golpes provavelmente também pode ensejar a reparação. Tá? Isso seria um ato ilícito do agente, que a vítima vai ter o direito à reparação pela questão do ato ilícito. E também a questão do abuso de direito, ela vai estar muito ligada a questões contratuais e a questão do próprio Estado, porque o Estado ele tem o poder de polícia, ele tem o poder de fiscalizar, ele tem o poder de repreender, mas tem muitas situações que ele abusa desse poder. E quando ele abusar desse poder, fazer uma revista incisiva, prender de forma ilegal, agredir o cidadão, tá? vai ensejar também a questão do dano moral, pela situação de abuso de direito. Exemplo, eu acho até, doutor, dando moral, quando nós estamos falando aí, referente ao caso que aconteceu aqui na cidade de São Leopoldo, onde um brigadiano acabou usando o cacetete aí em uma grávida. Né? Isso sim, seja dano moral. E aí as provas para isso, né? O que aconteceu? Nós temos filmagens que em si só já são provas, mas um detalhe importantíssimo, né? Para ter esse reparo, tem que entrar na justiça. Olha que interessante, não é uma coisa automática. Neste caso específico que a gente está comentando, referente a essa moça que estava grávida quando o policial efetuou lá, deu um cacetete nela, uh, ok, na esfera crime vai ser representado, até porque teve imagens que rodou o Brasil inteiro. Mas, para ter essa reparação, é só entrando com uma ação judicial. E é muito comum também, né, doutor Solon, e a todos que vão assistir agora, que vão assistir depois, né, de manhã, de tarde ou à noite, quando nós falamos em dano moral, questão de xingamento, né, pode ser por calúnia, difamação, também vai ter que gerar um processo. Uma pessoa entrando contra aquele indivíduo que realizou esta ofensa, esse xingamento, e nós vamos aí precisar de prova. Então, sempre tem alguém que viu, filmou, estava presente, teve esse acompanhamento, e aí sim vai ter que procurar aí um advogado para poder distribuir essa ação de dano moral aí, que é bem específico. Então, não é. Ela é uma ação
fugiu o nome agora, ela é uma ação a qual nós temos que realizar aí tem que ter ação, né? Ela não é, me fugiu a palavra agora. Involuntário do Ministério Público? Isso, ela não é, então tem que realizar, você vai ter que fazer alguma coisa para que você possa ter aí o seu direito, vai ter que entrar com uma ação judicial. Sim, sim. É muito importante essa questão da probatória de provas que o Dr. Márcio trouxe, até porque tudo no direito ela exige comprovação. Para alcançar o direito, muitas vezes tu tem que comprovar a ofensa, a indenização, o prejuízo que que causou essa conduta. Por quê? O dano moral ele tá associado à dor, angústia, frustração, situação de menosprezo. Então, por muitas vezes tu tem que comprovar que tu estou fazendo acompanhamento psicológico, estive em benefício previdenciário por depressão por causa desse fato ocorrido, tá? Então, muitas vezes tem que se comprovar. No entanto, tem situações que não é obrigatório comprovar o dano moral. O que está enquadrado nisto? A questão do dano, já é mais técnico, a questão do dano moral em re ipsa. Que diabos é isso, Márcio? O dano moral em re ipsa são situações extremas, que a própria ofensa ela já se presume uma situação de indenizar. Bom, você apanhar um policial é um dano moral em re ipsa. Isso não, uma prisão ilegal é um dano moral em re ipsa. Você não precisa fazer grandes provas para alcançar a indenização. Então, tem essas situações dessa espécie de dano moral, que não precisa fazer uma prova tão cabal, tão robusta, tão de convencimento para o juiz. Só simplesmente do fato ter ocorrido, já vai ensejar, já vai desencadear o dano moral. Inclusão indevida no SPC. A inclusão indevida no SPC, muitos anos, o fato de você ter uma inclusão indevida já desencadeava dano moral. Hoje já tem um pouquinho de ressalva, porque se tem uma inclusão anterior, essa nova inclusão, por mais que seja indevida, não vai te dar o direito a dano moral. Então tem essas preocupações, porque existe o dano moral, mas também tem sempre a questão de prova, ela vai estar muito, ela vai ser por muitas vezes necessária, né, Tomás? Não é o simples fato de sofrer uma ofensa e você vai conseguir reparação. Então, até aproveitando a risada do Dr. Márcio, assim, fazer esse comparativo, Márcio, peço para passar a palavra para você, a questão da banalização do dano moral em contraponto à questão do caráter pedagógico da medida. Que desencontro que acontece nas decisões judiciais? É que quando nasce lá atrás a questão do dano moral, se tinha um peso maior, né? E este peso ele vinha acompanhado aí com motivo assim, para você não, quando fala do pedagógico, acaba impondo aí um valor de 200 mil, 300 mil reais de dano moral quando se inicia, né? Mas a ideia era pedagógica. Hoje banalizou, então qualquer coisa é motivo, é dano moral por isso, é dano daquilo, aquilo. Só que os juízes hoje têm dado danos morais aí que, sinceramente, é vergonhoso os valores. Tá? É 5 mil, 10 mil reais para coisas que lá no início, né, se tomava uma sentença aí de 200 mil reais, de 300 mil reais relacionado aí à questão do dano moral. Né? E a prova, né, a gente bagagem, por exemplo, né, minha bagagem, fui viajar e minha bagagem foi perdida. Há questão de um relacionamento aí, de que prova que eu preciso? Simplesmente o ticket que eu mandei a minha mala e ela sumiu. Né? E aí gera uma série de dano, uma série de estresse em relação a isso. Vamos imaginar aí que eu sou fotógrafo e todo o meu equipamento, vou fazer um serviço em São Paulo, por exemplo, e todo o meu material, todos os meus instrumentos ali sumiram. Tá? Além aí vamos ter 2 danos, né? Tem um moral e o material, mas não vou entrar agora na questão material, mas vamos falar só do moral. Qual é o moral? Eu fui contratado e aí daqui a pouquinho todo o meu material sumiu, né? Foi extraviado. Como é que eu vou prestar esse serviço? Então, começa por aí. Quando a gente fala lá no início, quando eu digo que lá atrás, né? Lá em 2000, mais ou menos, 2001 e 2002,
teve aquele estouro da situação aí, da questão do dano moral. Tinha um caso aí de um gestor de uma determinada emissora de televisão aqui do Rio Grande do Sul, que ele tratava alguns funcionários lá com um desprezo e usando palavras de baixo calão. As primeiras que, quando saíram da empresa, colocaram na justiça, chegaram a ganhar 250, 300 mil de danos morais. E ao passar dos anos que aconteceu a mesma coisa, teve dano moral de 10, 15, 20 mil reais. Então, realmente banalizou essa questão do dano moral, mas não é por isso que você vai aceitar. Você não vai discutir, eu não vou porque dá pouquinho. A questão não é do pouquinho, a questão é pedagógica, é que não aconteça mais esse tipo de fato, esse tipo de ofensa, seja na vida civil, seja principalmente no trabalho, né? Não se admite isso que ocorra no ambiente de trabalho. Então, se discute hoje muito dano moral na justiça do trabalho. Acredito que o contraponto referente às indenizações que caíram, ao quantitativo, o valor que as pessoas recebem, é de se falar que existe muito hoje ações coletivas do Procon, de ONGs, tá? Que aí sim os valores são maiores e se revertem provavelmente para a sociedade. Hoje a reversão individual vai reverter para o bolso da pessoa e vida que segue. Quando é um caráter de associação, de ONG, consegue ver um retorno mais efetivo, mas a grande preocupação é que o Dr. Márcio mencionou, o caráter pedagógico. Por mais que tenha essas ações coletivas, a gente vê as coisas repetirem, a gente vê a mala ser perdida, ligações inconvenientes, a gente vê abuso do Estado. Então, a gente não vê mudança, de fato. Então, essa é a grande preocupação, é que esse caráter pedagógico seja sentido no Estado, seja sentido nas empresas, seja sentido em quem agride, para realmente a gente ter um pouco utópico, um pouco visionário, ter uma sociedade um pouco melhor, que essas coisas não aconteçam diariamente, né? Então tem essa preocupação que acaba não tendo esse desencontro, né, Márcio? A gente não vê uma solução, a gente faz ações individuais, as ONGs, as associações fazem ações coletivas, mas as coisas continuam, as coisas não mudam. Então, realmente tem essa é a grande preocupação, não é? Óbvio, a grande preocupação, óbvio, a gente quer que as pessoas tenham reparação, mas a gente quer que as coisas de fato não aconteçam. Não se repitam, e as coisas acabam se repetindo, né? E referente ainda do dano moral, para a gente já começar a falar sobre o dano material, tá? Tem uma situação do dano moral que ela se compreende até o exemplo do Márcio se aproximou muito, assim, no fato de, eu sou fotógrafo, vou fazer um evento, perdi meu material. Tem a questão do inadimplemento absoluto. O que significa isso? O que a doutrina traz de muito, assim, são situações de ocasião. A pessoa vai casar, ela precisa vestir de noiva e de noivo naquele dia. A pessoa a gestante vai dar luz à criança, ela quer que seja gravado, é naquele dia. Se o prestador de serviço não for naquele dia, vai ensejar dano moral, porque foi uma coisa de ocasião, não tem outra, é naquele momento. Então, se ela não for cumprida, também vai ensejar o dano moral. E também, ainda sobre a questão contratual, é muito importante fazer essa linha comparativa, que não é porque um contrato não foi cumprido que, de fato, ele vai dar dano moral. Ele vai ter que comprovar, e muitos contratos, normalmente, ele tem cláusulas de não cumprimento, percentuais de não cumprimento, principalmente em imóveis. Imóveis normalmente demoram 45, 60, até mais dias para ser transferido. Se uma parte desiste, a outra é indenizada em perdas e danos. Perdas são a questão material, o Márcio, eu vou passar a palavra para ele iniciar a questão material, e dano seria efetivamente o dano material. Tá? Nós não acabamos não falando do erro médico. O erro médico também vai estar associado à questão de a pessoa ficar com uma sequela, né, Márcio? Com a sequela, ela vai ter aquela insatisfação com o corpo. E além dessa insatisfação, ela vai estar próxima também do dano estético. Mas vamos acabar Mas só para encerrar aqui, fazer um adendo aqui, quando a gente fala do médico, é o cirurgião plástico, ele é o especialista, né? Fez um negócio lá que deu errado, inclusive pode responder pelo crime aí de imperícia, né? Além, é claro, do dano moral, né? Porque a pessoa que, vamos pensar, a mulher que foi colocar silicone, ela quer que fique perfeito.
Se ficar um negócio destoado, por exemplo, que eu costumo falar, que ficou mais para baixo, mais para cima, não ficou exatamente, vai gerar um dano com certeza, e aí até pelo crime de imperícia, né? Crime culposo por imperícia, o médico acaba respondendo também por isso. Vamos falar do dano material? Vamos lá, pode Então, começar. dano material, tá, ele também é uma forma de reparação que está assegurada na nossa legislação. Ela vai estar relacionada a questões financeiras. A pessoa teve sofreu algum dano que acabou causando algum prejuízo das suas rendas. Ela foi vítima do acidente de carro, teve o carro quebrado. Ela foi vítima de uma infiltração do vizinho, ela teve que gastar para consertar seu apartamento. Também teve a questão material que tem que ser reparada. Uma queda de luz, que estragou o eletrodoméstico. Ela também teve um prejuízo da ordem de bens, de patrimônio. Material, né? Material. Por isso que a gente já chama, né? Quando a gente já fala, é material. Essa grande, são situações palpáveis. É a grande diferença da questão moral, né? A questão moral ela não tem esse aspecto mais psicológico, né? É uma questão mais íntima. O dano material é uma questão mais palpável, né? Mas consegue delimitar, me quebrou meu carro, quebrou meu celular. Então são situações bem pontuais. Tá? E decorrente do dano material, existe também a questão do lucro cessante e a perda de uma chance. O que é o lucro cessante? Quando a pessoa, por exemplo, ela deixou de oferir renda, ela deixou de ganhar dinheiro por causa ela foi vítima de um acontecimento. Por exemplo, ela é um Uber. Um Uber que tem seu carro, é vítima de um acidente, ele vai deixar de ter renda. Isso vai ser configurado um lucro cessante. Então, vai ser feita uma estimativa de quanto tempo ela ficou sem o carro, tá? E a pessoa que deu causa ao acidente, que invadiu uma preferencial, que fez uma barbaridade no trânsito, vai ter que indenizar essa quantia também. O comerciante que teve seu estabelecimento para um veículo, aconteceu alguma tragédia no seu estabelecimento, ele também deixa de comercializar, logo ele também vai ter a questão de... Esse aí vai direto no lucro cessante, mas aqui o cara acaba dando dois danos, né? Nós temos o dano material, porque ele estragou, vamos pegar, por exemplo, do carro, né? Alguém que, por exemplo, o Uber tá lá e tá na preferencial e alguém bate no carro dele. Nós já vamos ter o dano material do veículo e o lucro cessante, porque ele vai deixar de oferir renda. Se o carro dele ficar 15 dias, olha, tô sendo generoso aqui, né? Carro 15 dias ficar no conserto, é mais difícil. Geralmente aí é 30, 40 dias. Aí você imagina esse Uber que ficou 30 dias sem poder trabalhar, deixou de oferir renda. Então, nós estamos aí com o lucro cessante e o dano material, que é a questão do veículo em si, que estragou. Então, o conserto do veículo, vamos lá, R$8.000, e ele oferia de renda uma média aí de R$3.000 de renda, deixou de ter isso. Então, lucro cessante, nós estamos falando de aproximadamente uns 3 mil e poucos reais, e o valor do carro lá de conserto, que é o dano material que vai estar relacionado a isso, né? Eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que é quando a gente fala da culpa objetiva e da culpa subjetiva, né? E principalmente em dano material. Exemplo, eu estou com meu carro parado e aí a viatura da Brigada Militar está fazendo uma perseguição e ela, pum, vai lá e bate no meu carro. Então, dano material, né? Eu vou entrar com uma ação contra quem é que eu entro com a ação? Contra os brigadianos ou contra o Estado? Não, eu vou entrar contra o Estado, pois o Estado responde objetivamente. E os policiais, eles respondem subjetivamente. A minha ação ela é direta contra o Estado. Eu não quero saber que se culpa de A, de B ou C. Não, eu entro contra o Estado. O Estado, por si, ele vai abrir uma sindicância, vai apurar para ver se o motorista naquela ocorrência ele teve, né? Ele foi o culpado desse acidente. Se caso ele for, não estiver dentro daquelas diretrizes que existe na sindicância da Polícia Militar, ela entra com uma ação de regresso contra o policial e o policial vai pagar o Estado, não o particular. Quem paga o particular, que lembrando, é objetiva, a responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do policial. Então, o que o Estado vai pagar? O meu dano material.
E se eu uso o meu carro para trabalhar, também tenho lucro Vai cessante. ter o lucro cessante. Então, eu gosto a distinção, ela é muito boa e maleável de fazer, porque no moral ele está ligado, ele é diferente. É a questão É psíquico, valores ou bens, né? Propriamente. e o material é esse. O material, já o nome já diz, dano material, eu tive problemas com Matéria. material, matéria. Matéria. Então, é muito importante também, o Márcio trouxe a questão da indenização do Estado. Eu acho relevante fazer também esse paralelo, que o que ocorreu ano passado, as enchentes, que acabou trazendo muita tragédia para o Estado, mas muita perda de bens, de economia, tá? Então se gerou muitas ações, muitas pessoas entraram no judiciário contra o Estado, contra o município de Canoas e Porto Alegre, que foram os mais afetados, principalmente, com ações tentando a reparação do Estado. Aqui cabe uma ressalva, porque a gente considera, né, Márcio, o judiciário ele organizou essas ações, está para decidir se vai, de que forma vai julgar, tá? Mas o direito também traz questões excepcionais, tá? Ele traz o dano moral nem tanto, mas a questão do dano material foi uma calamidade, foi um evento da natureza superveniente que ninguém esperava, ninguém estava pronto. Então essas situações às vezes pode isentar o Estado, que é o que a gente acredita, né? Eu Mas também eu acredito. acredito que vai isentar o Estado porque foi uma chuva torrencial em fração de poucos minutos, foi uma chuva muito Imprevisível. O que imprevisível. aconteceu foi imprevisível. Então aí tem essa questão de eximir, de tirar a culpa de quem causou o dano. São situações extremas, tá? Catástrofe. Nos contratos também pode acontecer situações extremas, já tivemos a pandemia, muitos financiamentos foram congelados, muitos financiamentos foram dados desconto, foi negociado, o Estado também deu uma flexibilizada para situações extremas. Isso existe também. É importante a gente trazer que as coisas não são. Que as coisas são analisáveis ponto a ponto, caso a caso, né, como a gente já trouxe a peculiaridade do dano moral, mas também o contexto que envolve isso também muitas vezes pode ser utilizado como justificativa ou para até amenizar o dano. Tá? Então, a questão das enchentes, a gente acredita Eu acredito que não. que não vai, que não vai revirar para indenizações materiais e lucro cessante também. Por fim, ainda tem a questão ainda sobre o dano material, tem a questão da perda de uma chance. O que ocorre na perda de uma chance? Quando a pessoa tinha a expectativa de um direito e o cidadão e o agente causador do dano impede ela de alcançar aquele objetivo. Um advogado que perde o prazo, uma pessoa que está num teste físico para a polícia ou para a brigada e recebe um laudo errado, que tem alguma deficiência, não vai poder, tem uma limitação, não vai poder fazer esse teste, então ela deixa de fazer alguma ação e vai ensejar ganhos para ela por algum erro de alguém nesse caminho. Então, isso é questão da perda de uma chance. De novo do fotógrafo. Aconteceu aquilo, ele perdeu a chance de fazer um evento grande, de fazer um network ou fazer um curso. Isso o judiciário ele traz para análise do juiz. Ele é um fotógrafo conhecido, ele ia dar uma palestra, ele ia captar clientes. Então, também isso já é a questão da perda de uma chance. O agente ele lhe prejudica e você deixa de ganhar dinheiro. Existe também o judiciário quantifica, né, Márcio? Sim. E faz os encaminhamentos para a indenização. Exatamente. Eu costumo dizer também, a perda de uma chance ela é muito utilizada na justiça do trabalho, né? Daquele cara que ele começou a trabalhar, ele tinha uma outra, optou por uma empresa A e a empresa A simplesmente em 2, 3, uma semana manda ele embora e ele tinha aquela oportunidade naquela outra empresa que ele deixou de estar naquela outra empresa porque essa empresa, a empresa A, prometeu mundos e fundos e ele foi para essa empresa e a outra empresa que ele deixa, né, de trabalhar por causa dessa, e manda ele embora e ele perdeu de trabalhar na outra empresa, né, que às vezes hoje a perda de uma chance se utiliza muito, muito mesmo na justiça do trabalho. Se utiliza, sim, a questão que o Márcio trouxe referente a empregos, a gente pode trazer também, né, Márcio, a questão de tu tem uma proposta de contratação, já viu isso também. Sim. Tu chegar efetivamente pedir demissão do teu emprego,
na hora de efetivar a promessa, ela não se concretizar. Isso acontece. Sim. Isso acontece. Tem questão também dos poucos dias de trabalho, né, que a gente tem umas ressalvas, poucos dias de trabalho, perder a chance. E se tem advogados que entram na justiça de trabalho, a gente já tem um pouco de ressalva sobre isso, né, Márcio? Mas Mas, existe. mas Mas existe, mas existe. existe. A gente tem um pouco de ressalva porque o direito, muitas vezes, ela está pela análise do aplicador do direito, né? Então, ele vai passar todo o contexto para o cliente, óbvio, para o cliente que decide, né? Mas a gente também tem essa liberdade de, não, isso aqui eu não compactuo, isso aqui eu não vou fazer ação, então tem essas liberdade e franqueza com o próprio cliente, né, Márcio? É Então, isso. isso tem que ser uma relação muito clara e muito fluida entre o cliente E e o o, advogado, né, Márcio? Eu acho que a questão do dano moral e material, a gente conseguiu discorrer sim, relativamente. de forma mais simples. A ideia é essa. É como o próprio, a ideia do de boa na lei é trazer a informação sem juridiquês, com facilidade, para que as pessoas que estão assistindo possam compreender e entender de uma maneira simples, sem ficar aí trazendo ao pé da letra, né, o que diz da forma jurídica, que a maioria das pessoas acabam não entendendo. Então, o dano moral vai estar sempre ligado à questão psicológica, à questão de ofensa, e o dano material já diz, é ligado à questão material. Doutor? Perfeito. Eu acredito que a gente tenha vencido esses dois institutos do direito que são muito cotidianos das pessoas. É uma das nossas preocupações trazer o direito de forma simples, objetiva e situações relevantes do cotidiano das pessoas. Acredito que a gente tenha alcançado nosso, nossa meta hoje no vídeo, mas de todo modo deixamos sempre à disposição nossas redes sociais, nossos canais para mandar dúvida, para questionar, para incentivar, para trazer novos temas. Então, esse é um canal que realmente está sempre aberto ao nosso inscrito, à pessoa que eventualmente está nos conhecendo. Então, ficamos aqui à disposição. Curta, compartilhe, comente nossas redes sociais e um forte abraço. Então, nosso de boa na lei, estamos encerrando por aqui. Lembrando a vocês que o que era hoje? Dano moral e dano material. A gente fez aí de uma forma simples, de uma forma que todos possam entender de uma forma tranquila. E, repetindo aqui as palavras do Dr. Sol, se tiver dúvida, não entendeu, quer saber um pouquinho mais, basta você colocar aí nos comentários qual é a tua dúvida, o que tu não entendeu, porque a sua dúvida aí pode gerar um novo podcast, pode gerar aqui uma nova live, um novo vídeo para explicar exatamente qual é a sua dúvida. Então, a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo De Boa na Lei.